Queridos, mais uma vez, né, eu saudo aí a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus e nós já estamos na lição de número 11, né, o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Então, dois tipos de sacerdócio. Nós vamos analisar nessa lição o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico, tá? Lição 11, olha como o tempo passa, né? Já estamos aqui na lição 11, sejam bem-vindos, né? No nome de Jesus. A lição for boa para você, eu vou te pedir só um favor, evangelize, né? Passa esse estudo adiante para que outras pessoas sejam abençoadas também. O textual está inserido em Hebreus, capítulo 7, versículo 26, que diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, efeito mais sublime do que os céus. Tá? A verdade prática, ela nos diz: nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. E o ponto central, né, desta lição, né, nos diz: o Senhor Jesus é o grande e único sacerdote do seu povo. E nós temos aqui a leitura bíblica em classe, né, que está em vários livros, né? Êxodo 28:1, Levítico 8:22, Hebreus 7:23 a 28 e 1 Pedro 2:9. Tá? Sejam bem-vindos, né? É bom anotar, né? Sempre, se você não tem esse hábito de anotar, né, comece a fazer isso. Aí você não esquece, talvez algo que, né, que você vai ouvir, o Espírito Santo, ele ilumina algo na sua vida e é de grande valia, né, você anotar, né, isso. Tá? Vamos à introdução. Veremos como se deu a escolha dos sacerdotes, tá? E veremos também a importância das suas vestimentas e por que o sacerdote de Cristo é superior, porque ele é um sacerdote perfeito. O sacerdote de Cristo é superior ao dos levíticos, porque ele é um sacerdote, foi na realidade, né, perfeito. O tópico primeiro, a escolha dos sacerdotes. Êxodo capítulo 28, né, o versículo 1. Né, Deus escolheu a linhagem sacerdotal da tribo de Levi. Essa escolha indica a soberania do Senhor. Então isso quer dizer que é Deus que escolhe, tá? É Deus que escolhe. Então coube a Deus, né, escolher, né, o sacerdócio, assim, o serviço sacerdotal da tribo de Levi. Por que ele escolheu? Ele escolheu para designar obreiros para a sua obra. Hoje não é diferente. É Deus que escolhe e que separa obreiros para designar a fazer a sua obra, porque a obra é de Deus. E nós analisamos isso, né? Não está aí na lição, mas Efésios, lá no livro de uma das cartas de Paulo a Efésios, capítulo 4, né, em especial o versículo 8, ele diz assim: que subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então dons para pastorear, para evangelista, para mestres. Nós temos mestres, né, inserido, né, nisso aí. É tudo dom de Deus, né? Deus que separa, Deus que escolhe e Deus vai usar essas pessoas. Então do tópico primeiro, né, o subtópico 1 nos diz: os sacerdotes eles precisavam na realidade pertencer à tribo de Levi. Por quê? Quando Deus escolheu essa tribo de Levi, ali nós analisamos que essa tribo já se destacou numa posição primoenente entre as demais tribos. Então essa tribo se destacou.
e quem escolheu foi Deus, a tribo de Levi. Números capítulo 17, nós vemos que quando aquela vara de Arão floresce, é a escolha sacerdotal. Na verdade, Deus já tinha escolhido, né? Foi só a confirmação, né, que realmente era a tribo de Levi. Sobre o tópico 2 do tópico 1, características especiais dos levitas. Vamos observar algumas características dos levitas. Primeiro, o chamamento específico para o serviço do tabernáculo. Então era um chamamento específico para o serviço do tabernáculo. A unidade, todos falavam a mesma língua. Então eles tinham unidade e todos eles falavam a mesma língua. Eles defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Tá? Eles defendiam o mesmo comportamento e eles mantinham a mesma fé. Jesus, na sua oração, né, ali em João capítulo 17, e mais preciso, versículo 21, só a parte A, ele está orando a Deus e ele diz, porque todos sejam um. E ele diz assim, como o Pai está em mim, nós somos um, Senhor, para que eles, Jesus está dizendo dos primeiros discípulos, para que eles sejam um. Então, essa é a unidade. Né? Tudo que não tem unidade é mais fácil de ser destruído, mas quando se tem assim uma unidade, né, todos no mesmo pensamento, no mesmo foco, aí Deus se agrada e os milagres voltam a acontecer. Né? Hoje nós, na realidade, quero ser realista aqui, cada um tem uma visão assim, totalmente diferente um do outro. Há muitas, né, decepções nessas áreas, é a realidade. Sobre o tópico 3, a consagração sacerdotal tinha um propósito. Eles foram consagrados e separados para o Senhor. Não podiam executar outras atividades. Números capítulo 1, versículo 50 e Números capítulo 3, versículo 12. Então eles não podiam executar outras atividades. Né? Te surpreendeu isso? Né? Porque hoje muitos, né, que estão direto assim trabalhando na obra, muitos são criticados, essa é a realidade. Né? Mas não, isso aí é bíblico. A tribo de Levi, os levitas não podiam exercitar, né, outro serviço, mas eles viviam da obra de Deus. Todas as ofertas, tudo era realmente trazido para o serviço sacerdotal e para as vidas e das famílias dos levitas. Entenda isso, foi Deus que outorgou isso. Logo, o método de Deus, né, para os obreiros do Novo Testamento não é diferente. No Novo Testamento não mudou. Tá? E na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz, ninguém que se milita, né, se embaraça com o negócio dessa vida. Nenhum obreiro que está na frente de um grande trabalho se embaraça com o negócio dessa vida. É só dedicar, né, a intercessão. É isso que os discípulos, que os primeiros apóstolos fizeram. Quando eles separaram ali os primeiros diáconos, e eles ficaram mais separados na oração e na ministração da palavra. Mas para isso eles tinham que ter tempo, né? Eles tinham que ter tempo. Então por isso que Paulo está reforçando isso aqui. E Lucas capítulo 9, versículo 62, ninguém que lança, né, a mão no arado olha para trás, né? Ou é apto para servir o reino de Deus. Então você que é obreiro, você que é obreira, nós já lançamos, né, essa mão no arado. E quem lança a mão no arado não olha mais para trás, senão não é apto para servir o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos lá, sobre tópico 2 aqui da revista, as vestimentas sacerdotal para o serviço. Vamos analisar,
né, essas vestimentas sacerdotal, né? Simbologia da vestimenta sacerdotal. Então tinha Êxodo capítulo 28, então tem uma simbologia aí, e nós vamos analisar juntos essa simbologia. Era um símbolo primeiro de autoridade, tá? E destacava a atenção do povo, que chamava a atenção do povo e marcava o caráter divino do serviço. Então isso quer dizer que quando o povo olhava para um levita, primeiro, eles via santidade, era identificado e sabia que esse levita, ele fazia parte do serviço sacerdotal e ele se destacava, né? A túnica chamava éfode, então tinha uma túnica que o sumo sacerdote usava, e o sacerdote era uma túnica que se chamava também éfode. O que era isso? Era um avental sem manga, com tiras e com engate de ouro e pedras de onix. Olha que interessante, hein? Eles tinham a gravação, assim, nessa túnica, que era com pedra de onix, com cochetinho de ouro. Eles tinham a gravação de todos os nomes da tribo de Israel. Agora, por que eles tinham essa gravação dos nomes das tribos de Israel? Eles andavam, isso simbolizava que eles levavam nos ombros os nomes das tribos. O sumo sacerdote era um mediador, né, do povo para com Deus. Então, quando o sacerdote ele colocava o éfode, ele estava levando ali, apresentando todas as vezes que ele apresentava a Deus e orar, ele ali na simbologia, ele levava o povo nas costas. É uma simbologia aqui muito forte, né, que ele tinha que levar, né, esses nomes, que simbologia de levar o povo nas costas. Toda vez que ele apresentava a Deus, Deus olhava para ele e olhava para os nomes, né, que estavam ali nesse éfode. Olha lá o subtópico terceiro, o Urim e Tumim. Vamos analisar isso também. Era uma forma de lançar sortes. Vamos analisar esse Urim e Tumim. No hebraico, essa palavra significa luzes ou perfeição. Tá? No hebraico significa luzes ou perfeição. Só quem usava era o sumo sacerdote no seu peitoral. Tá? Era duas pedras. Numa pedra, ela tinha um significado, essas duas pedras. Uma pedra, ela significava uma resposta positiva. E a outra pedra, que era cor diferente, ela significava uma resposta negativa. Então o que eles faziam? Um exemplo, eles iam para a guerra, né, e eles, em algumas situações, ele utilizava isso. Né, o sumo sacerdote jogava essas pedras, pedra que pegava, né, se pegava uma de uma cor específica, era positiva, pode ir. Se pegava a outra, negativa, não podia. Então eles entendiam, né, dessa maneira. E isso aí nós vemos algumas, né, passagens na Bíblia. Um exemplo ali em 1 Samuel, né, capítulo 28, foi quando Saul ele vai utilizar esse método. Né? Ele já utilizava esse método. E nessa passagem, né, no versículo de número 6, diz desse jeito: perguntou Saul ao Senhor, né, porém o Senhor não lhe respondeu. Mas como que Saul perguntou ao Senhor já nessa situação? O Senhor não respondia a ele, né? A gente sabe de toda a história aí de Saul. O Senhor não respondia Saul nem por sonhos, que era um método que o Senhor utilizava também para falar através de sonhos naquele tempo, nem por Urim, tá vendo? Aqui nós percebemos que Saul, ele consultou o Urim, né, e o Tumim. Então, mas está dizendo, está registrado na Bíblia, depois você vê aí, e nem por profetas. Então nós sabemos que quando eles iam, e posteriormente é que Saul, na realidade, ele vai enfrentar os filisteus e morre.
né? Por isso que Deus já não respondia mais, né? Na realidade, aí para Saul. E lá em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 1, versículo 26, nós sabemos que Judas Iscariote, ele, né, não fazia mais parte ali dos primeiros apóstolos e ele foi substituído. Provavelmente aconteceu isso, porque a Bíblia registra que a escolha de Judas, Judas Iscariote, e eles escolheram ali Matias, e eles utilizaram esse método, porque a Bíblia registra que eles lançaram sorte, né, sobre esses nomes e ali, né, caiu sobre Matias. Então, esse Urim e Tumim era para essa situação naquele tempo. Subtópico 3, estamos já finalizando, né? Deus abençoa a sua vida, aí está, né, nos ajudando, observando, anotando, tá? E Deus tem uma bênção especial para a sua vida. O sacrifício de Cristo, Hebreus, capítulo 7, versículo 23 a 28. A origem, né, e o ofício remonta, preste atenção, a Melquisedeque, né? Posteriormente de Melquisedeque, Arão e a família de Levi. Essa função restringia-se somente à tribo de Levi. Já no Novo Testamento, no Calvário, ergue-se como sumo sacerdote o Senhor Jesus, da ordem de Melquisedeque, superior à ordem de Arão. Olha que interessante isso aqui. E do tópico 3, o subtópico 1, um novo e perfeito sacerdote. Então, iria surgir e surgiu um novo e perfeito sacerdote, né? O sacerdócio levítico era imperfeito. Hebreus, capítulo 7, versículo 12. Analise isso aí. O sacerdote levítico era imperfeito. A liturgia do culto, né, os serviços eram apenas uma sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo. Então, naquele tempo era só uma sombra do verdadeiro sacerdócio que iria vir ainda, que era Jesus Cristo. Subtópico 2 do tópico 3, estamos finalizando, hein? Jesus trouxe salvação perfeita. Por quê? Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos através de um único sacrifício. Se eu repetir isso aqui, Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos através de um único sacrifício. Ele foi a oferta e ele foi o ofertante ao mesmo tempo. Então ele se rendeu, ele se ofertou, ele foi a oferta e ele foi o ofertante. Hebreus capítulo 7 e o versículo 25. Deus abençoe a sua vida. Subtópico 3 do tópico 3. Jesus, o mediador de uma melhor aliança. Vamos analisar isso aqui. Na antiga aliança, né, tudo era perfeito, mas o homem não era eterno. Olha que interessante isso. Na antiga aliança, tudo era perfeito, mas o homem não era eterno. Por quê? Pelo pecado. O homem não era perfeito. Porque pelo pecado ele não tinha forças para obedecer. Mesmo ele querendo, né, ele não tinha essa força para obedecer, porque o pecado dominava ainda o ser humano. Então, aquele que está longe de Deus, o pecado, ele domina cada vez mais o ser humano. Então, quando você ouve a palavra, quando você é edificado na palavra, você tem uma tendência do pecado ir longe de você. Mas basta uma distração para a pessoa cair no velho homem, né? Basta uma distração. Por isso ficamos firmes, né, obedecendo
né, a palavra de Deus, orando, intercedendo a todo tempo. Mas Jesus, sendo perfeito, cumpriu a lei. Então, Jesus sendo perfeito, Deus dá a lei perfeita, e sabendo que, na realidade, o sacerdote, como sombra, eles não iam cumprir. Mas Jesus, sendo perfeito, ele veio e cumpriu a lei. Veio para se entregar em nosso lugar, né? Ele nos resgatou-nos do pecado, fazendo-se pecado por nós, tá? Por isso que o sacerdócio de Cristo é da linhagem de Melquisedeque, um sacerdócio real e santo. Vamos concluir isso aqui? Vamos. Quem recebe Cristo como Salvador, olha que a Bíblia diz, nova criatura é, e tudo se fez novo, né? Nova criatura é, e eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Só Jesus é o nosso perfeito sumo sacerdote. Sem pecado, veio, cumpriu a lei, né? E hoje ele é o nosso sumo sacerdote. Amém? Deus abençoe a sua vida, tá? Tenha uma ótima aula. Aí você que é professor, você que talvez está me ouvindo hoje pela primeira vez, ótima aula. E as minhas orações é que Deus venha abençoar a sua vida. Até mais, tchau.